Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram, Mano Hipacondríaca. Cheguei a tremer dessa vez, gente, ó. E no programa de hoje, meus amigos, bora de duetos cervejeiros. E o papo vai se desenrolar falando com duas cervejarias que têm causas muito claras na sua atuação. Estamos aqui com o André Dutra, da Dutra Beer de São Paulo. Ele vai explicar melhor a região exatamente. E com o Demócrito Albuquerque, da Mineira Soviete. Aí você também se situa a galera aí onde que é o mineirês, porque, porra, Minas tem muita cerveja. Antes de pedir que os nossos convidados deem um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Rambier, Iris Pay, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenbergen, Prússia Beer e Cerveja da Casa. Agora sim, André e Demócrito, deem um alô pra galera, por favor. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. André aqui falando. Vamos que vamos trocar ideia e vamos falar sobre cerveja. Fala, galera, aqui é o Demócrito da Soviete. Vamos conversar um pouquinho sobre cerveja revolucionária, sobre essa bagunça aí que a gente faz. Bem-vindo, Demócrito, bem-vindo, André. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do leninista, marxista, trotskista, skatista, brejista. Rima, segue a rima, irmão. Paralelepípedo de crack! A gente costuma bater esse papo aqui tomando uma cervejinha e eu quero saber, André, se você vai beber algo com a gente hoje, vai ficar na água? Vou. Na verdade, eu acabei de abrir aqui uma Weizenbier. É uma Weiss, tá vendo? Sim. Ah, Marighella. É uma Weiss do Carlos Marighella. Então eu acabei de abrir ela e vamos degustar aí durante o programa. Perfeito. Muito bom. E você, Demócrito? Eu tô tomando uma Sour da Greenhouse, que é aqui de Belo Horizonte, perto de Juiz de Fora. É o que estava à disposição hoje para dar uma refrescada, que aqui tá quente pra caramba. Show de bola. Porra, se em Minas tá quente, ferrou no Rio, Lud, o que você tá bebendo pra isso? Meus amigos, eu estou aqui com você ver, porque eu sou uma pessoa programada, de vez em quando. Então eu entrei no site da Soviete e comprei umas cervejinhas lá e eu tô com a Lenin, que é uma bitter da Soviete. Lata linda. Essa cerveja eu acho maravilhosa. Foi a primeira cerveja, é a minha número 1. Aí, ó, que legal. Demais. Eu adoro bitter. Mandou bem. E olha, Leandro, me ajuda a descrever essa arte, que você que é o designer da parada, que foi parecido àquela da sapatista, né? Construtivista, segue uma linha construtivista, exatamente. É isso aí. Só que, assim, ali vai um pouco além do construtivismo, porque tem esse stencil que traz uma coisa mais moderna, mais urban, que é do Lenin, feito em stencil aí no preto e branco, irado. Nossa ideia foi fazer uma adaptação aí do construtivismo russo para uma coisa um pouco mais moderna mesmo. A ideia foi bem essa daí. Aí. Não foi combinado. Não foi. Vamos ver se vai fazer o barulhinho. Até posicionei o microfone num jeito aqui, hein? Vamos ver, hein, Leandro? Vamos ver. Esse micro, você tem que desligar o difusor aí, o filtro de sinal, porque... Porra, velho, eu tava falando com a minha boca no negócio, baixei tudo aqui. Eu vou mandar o Rubem botar esse barulho. Fez barulho aqui, Demócrito. Fica tranquilo, fica tranquilo. E você, lenista, marxista, trotskista, skatista, brejista, paralelepípedo de crack. Tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma da nossa mecenas empresarial, uma da cervejaria Ussá. Eu vou beber a Para-Raio, que é uma Juicy IPA Farmhouse 6.8, tá? Neste calor. Vamos ver, né? Vamos ver. Vai. Porra, fez o... Não pegou, né? Pegou. Ah, se ferrar. Ela que fica puta. Muito bom. Olhe para sua esposa, olhe para o seu marido, como o Leandro estava olhando para a cerveja quando ele estava sendo servida. Cheirosa demais. Total concentração. Né? 100% de foco na cerveja. 100%, total.
E se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire o mecenas do Surra de Lúpulo por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo. Escolha o apoio que cabe no seu bolso. Achou que para por aí? Achou errado, otário. Você tava achando que a gente não ia fazer mais choque de cultura? Achou errado, otário. Visto que você escuta, tenho certeza que temos uma estampa que é a sua cara. Onde? Na nossa loja, a loja do Surra de Lúpulo. Como é que você faz? Acesse loja.surradelúpulo.com.br e compre a sua. A gente envia para todo o Brasil. Não pode apoiar com grana agora? Sem problemas, meus amigos. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou de revolução. Ou compartilhar ainda nas suas redes sociais, marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Eu vou repetir, gente, 5, tá? Vai lá dar 4, não. Então não vai. Não dá nada. Não vem ficar regulando, miserinha de estrelinha. Porra, miserinha de estrelinha? Que negócio é esse? Agora, se fechar o combo, 5 estrelinhas, mas comentário no Apple Podcast aí, cara, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Então vamos lá, galera. Vamos começar aqui mapeando as cervejarias e as pessoas com quem a gente está falando. Então, por favor, André, apresente a Dutra e depois, Demócritos, apresente a cervejaria Soviete para os nossos ouvintes. Assim, a gente já falou, né? Soviete Minas, Dutra São Paulo. Mas fala aí se é cigana, se é própria, quais são os propósitos de vocês, ano que nasceram. Traz um pouco aí essa história de vocês, por favor. Bom, a Dutra Beer existe desde 2017, mas eu comecei a fazer cerveja artesanal porque, na verdade, eu faço parte de movimento social, né? Eu colaboro com o setor de relações internacionais do MST. Que bacana! A gente está aqui em Santo André. Então, aqui na região do Grande ABC, eu fazia um trabalho de divulgação dos produtos oriundos da reforma agrária. Então, café orgânico, suco, geleia, enfim, todos os produtos produzidos em assentamentos da reforma agrária por agricultores familiares, né? A gente fazia esse trabalho e ainda faço esse trabalho de divulgação aqui no ABC. E aí, fazendo esse trabalho de venda, promovendo feiras com produtos da reforma agrária, acabou que um amigo meu, na época era um conhecido, né? O Ricardo da Nosotros Cervejaria, é um cara muito bacana para vocês conversarem também. Ele fica lá em São Vicente, em Santos, aqui em São Paulo. Ele convidou para curtir a página da cervejaria dele no Facebook. Até então eu não conhecia cerveja artesanal. Isso foi em 2015, mais ou menos, 2016, por aí. E aí eu falei para ele, pô, eu vou pegar a sua cerveja, quero conhecer a sua cerveja e vou pegar para vender junto com os produtos da reforma agrária, porque tem tudo a ver, né? E aí eu fui conhecer a produção dele. Na época ele também era um cervejeiro caseiro e eu fiquei abismado com aquilo. Eu não conhecia nada de produção de cerveja, né? Eu era um consumidor, né? Uhum. Na época bebia muita boêmia, a boêmia ainda estava em alta. E aí quando eu vi aquela produção, quando ele me mostrou aquela produção, que era possível fazer uma cerveja de qualidade em casa ou num ambiente mais apropriado, né? Peguei as cervejas dele para vender, para colocar junto com os produtos da reforma agrária. Só que aí tinha um trajeto que eu fazia entre Santo André e São Bernardo, em que todo dia eu passava em frente a uma brew shop chamada Breja Box, que fica em Santo André. E eles tinham um banner, né? Faça a sua própria cerveja, que é como a maioria das cervejeiras começam, né? E aí acabou casando de eu ter esse acesso à produção do Ricardo, lá da Nosotros Cervejaria, como também ter acesso a esse banner e essa brew shop. E aí fui fazer o curso, né, me interessei, fui fazer o curso de produção caseira, e aí isso já foi em 2016 e tal. E enfim, aí de lá para cá, aí não parei mais, né? E aí acabei invertendo. Hoje eu vivo da cerveja, produzo cerveja, a gente tem a nossa fábrica própria, né, uma planta própria, aqui em Santo André. Temos capacidade aí para uns 3.000, 3.500 litros por mês.
e ainda continuo fazendo esse trabalho político com os produtos da reforma agrária. Porém, a gente inverteu essa proporção, né? Hoje eu vendo muito mais cerveja e trabalho, quando possível, com os produtos também do MST. Enfim, e estamos aí, tem 5, quase 6 anos que a gente está aí na luta, né? Com certeza. Muito legal. E você, Demócrito, qual é a tua história aí e a história da Soviet? A Soviet começou em 2019 e, assim, eu nasci numa família de pais comunistas, tios comunistas. Então, quando a gente começou a fazer cerveja, desenhar o que ia ser o nome, eu ali naquele sonho ainda de cervejeiro caseiro, aquela brincadeira, o primeiro nome que veio foi a Lenin. Então, a Lenin surgiu antes da Soviet em si, ali julho, junho de 2019. E a partir da Lenin, a gente percebeu que a gente precisava de um nome para a cervejaria, porque não dava para fazer várias cervejas diferentes homenageando sempre a mesma pessoa. E a lista de gente que a gente queria homenagear era gigante. Então a gente ficou ali tentando quebrar uma cabeça num nome que englobasse todas as figuras que a gente queria homenagear. Sim. E aí que veio a Soviet, veio disso. A nossa principal ideia, desde o começo, foi gerar renda com a cerveja e com essa renda reinvestir em projetos sociais, em campanhas que necessitassem desse apoio financeiro. Assim, essa sempre foi uma das bases da Soviet, e fazer a propaganda de figuras que às vezes estivessem um pouco esquecidas ou não dada a devida importância, tentar trazer para o público cervejeiro em geral a ideia da propaganda comunista de maneira mais clara possível. Então, a gente, em 2019, era caseiro, a gente fez uma parceria com uma cervejaria que já tinha uma planta daqui da nossa cidade. Eles têm uma capacidade de produção de 30, 35 mil litros por mês, e eles tinham uma capacidade ociosa, e a gente começou a produzir lá, a gente tornou parceiro deles, continuamos produzindo lá como ciganos até hoje, e a gente está aqui em Juiz de Fora, que é quase na divisa com o Rio de Janeiro. A gente está mais perto do Rio do que de BH, inclusive, mas... Vocês estão a 2 horas aqui do Rio, né? Exatamente, a 4 de Belo Horizonte, é o dobro. Uhum. Mas a gente segue até hoje como cigano e planejamos continuar assim por um bom tempo, porque dá para a gente uma capacidade de produzir vários rótulos diferentes, sem o custo de uma estrutura maior. Legal. Legal demais. Essa resposta, ela já me pega muito, conectando com o que o André falou sobre a história dele, que ele comete até aquela trouxe uma cervejaria da cervejaria do amigo que era caseiro para vender no MST. E gente, ó, isso aqui é proibido, né? Vender cerveja de caseiro não é permitido pela nossa lei, porque não tem como padronizar e etc e tal. Pode ser uma situação absolutamente especial, mas só pra gente deixar claro aqui, senão daqui a pouco vem a galera em cima de mim do Leandro. Vocês estão falando que caseiro pode vender, meus amigos. A gente não está falando isso. Não existe negócio de cervejeiro caseiro profissional. Não existe. A Aline já explicou pra gente. Exato. Não existe. Ouça o segundo programa com a Aline Bern do Mapa, não existe isso. Mas ele estava contando essa anotação dele, que ele começou como cervejeiro caseiro, o André, e que hoje tem uma planta própria. E eu acabei esquecendo, né? Hoje em dia, a cervejaria Nosotros, lá do Ricardo, só para deixar bem claro também para o pessoal aí, que eles também aumentaram a estrutura deles, né? Melhoraram. Eles fazem em casa algumas cervejas, mas fazem como teste, e depois eles produzem em outra cervejaria com planta direitinho e fazem a comercialização deles lá, tá bom? Só para deixar bem claro aí. Ah, legal. E aí a gente está vendo a situação da Soviet, que é diferente. A gente está falando aqui com uma cervejaria que tem planta própria e um cigano. Então, isso já é rico por si, né? Já é um contraste. Total. Já muda a maneira de fazer negócio totalmente. Muda totalmente como faz o negócio, com certeza. E sem dúvida nenhuma. E eu acho que essa é a beleza desse negócio, né? É a beleza e o caos ao mesmo tempo. Exato. Bom, ambas cervejarias têm uma pegada revolucionária, crítica, né, social, por assim dizer. Esse posicionamento ajudou ou atrapalhou nos negócios de vocês? E o que vocês fariam diferente? Vamos começar com o Demócrito agora, porque não é mole não se chegar se posicionando como uma cervejaria comunista ou uma cervejaria que vislumbra os ideais comunistas. Não é comunista, porque a gente também fala de comunista aqui, fudeu. Gente, não tem comunismo no Brasil. Não, por favor, gente, não existe comunismo no Brasil, pelo amor de Deus. Mas assim, a gente surgiu em 2019. Era primeiro ano
pós-eleição de 2018. Nossa Então, Senhora. assim, foi um momento onde a gente tomou porrada de tudo que é lado. Então, mas a gente sentia muita falta de marcas que levantassem a bandeira da esquerda. Ok. Existiam naquele momento muitas marcas que levantavam a bandeira da direita de maneira muito clara, e da esquerda a gente não tinha essa mesma representação em muitos aspectos. Então, quando a gente se posicionou, a gente nem pensou nessa parte de se vai ajudar o público ou se vai atrapalhar, mas, assim, falando por esse lado, acaba que, segundo as pesquisas, né, 1/3 da população brasileira se apresenta como de esquerda, aproximadamente. Se a gente atender 1/10 de 1/3, já estaria excelente. Porra, já é mais do que a participação do mercado de artesanais. Exatamente, já seria, um milagre. Então, assim, quando as pessoas, você escolheu um nicho. Quando você está fazendo qualquer produto, você vai estar reservado a um nicho, querendo ou não. Não só cervejarias de esquerda, mas a Demônio, quando se denomina assim, sabe que vai ter um público que não vai consumir. E assim como várias outras cervejarias, com seus nomes, sabem que vão perder alguma parcela do mercado. Mas muito mais importante do que essa visão mercadológica da coisa, para a gente era a representatividade, era dar voz, era dar imagem, era fazer a propaganda. Esse foi sempre o foco. Hoje eu digo que para a gente foi sensacional, porque a gente conseguiu construir um projeto em que a gente acredita e que a gente se identifica. Não é só uma cervejaria, é um projeto realmente. Isso que dá mais gás de fazer, que dá mais vontade, que dá mais prazer e que dá o sangue no olho mesmo de correr atrás. Então, assim, eu acho que eu teria sido talvez um pouco mais radical nas minhas homenagens no começo do que eu fui. Acho que essa seria a minha grande diferença. Entendi. Total. Legal. E aí você, André? Conta pra gente. O que me levou a fazer esses rótulos, o primeiro rótulo que eu fiz foi justamente do Marighella. Uhum. E logo o segundo, a do Marighella é uma Weizenbier, né? E o segundo foi o do Lenin. A gente fez uma Smoked Porter Olha só. do Lenin, né? Que legal. Que está na nossa linha até hoje. Mas a ideia de homenagear esses personagens é porque eu participava na época, né, 2015, 2016, hoje ainda participo, mas surgiu porque na época, eu ia para manifestações, por exemplo, aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil pessoas, terminava a manifestação, todo mundo não, mas boa parte da galera ia pro bar, né? Alguns tomavam água, outros tomavam suco, refrigerante, e alguns tomavam cerveja. Mas na hora de tomar cerveja, a galera pedia qual cerveja? Justamente de uma empresa capitalista, né? De uma empresa grande, de uma multinacional, enfim, de uma empresa aí do mainstream, né? E aquilo também, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, ao invés de tomar 10 garrafas e fortalecer o grande capital, por que não tomar 2, 3, 4 cervejas artesanais, fortalecer o pequeno produtor e, ao mesmo tempo, aprender, quem não conhece, aprender um pouco sobre aquele personagem, né? Então, eu fiz a do Marighella, a galera curtiu bastante, depois eu fiz a do Lenin, a galera curtiu bastante também, e aí eu não parei mais. Então, hoje eu tô com 21 estilos diferentes, né? E para cada estilo é um rótulo diferente. Então, a gente tem uma homenagem pro Marighella, pro Che Guevara, para Frida Kahlo, para Rosa Luxemburgo, para Berta Cáceres, né? Berta Cáceres, que foi uma hondurenha, foi assassinada pelo próprio exército de Honduras, né? Ela lutava pelos povos originários, né? Fiz do Bob Sands também. Bob Sands, que é um revolucionário da Irlanda, morreu durante uma greve de fome. Enfim, tem alguns personagens que a gente homenageia. E a gente procura levar, principalmente, a luta, a causa pela qual essas pessoas deram suas vidas, muitas vezes, ou escreveram obras sobre essas causas. É que não tem jeito, o socialismo, o comunismo faz parte, mas é muito mais por uma causa humanitária, né? Uma causa social que a gente luta. Então, toda a nossa cerveja, ela vem de um lado do rótulo, fala um pouquinho sobre o estilo, do outro lado do rótulo, fala sobre o personagem. E o nosso objetivo é esse, né? É levar essa conscientização política, econômica e social através do personagem. Então, a gente utiliza a cerveja, na verdade, como uma ferramenta de conscientização. Essa é a nossa ideia. Total.
Educação e conscientização. Você está apresentando pessoas que talvez não fossem tão conhecidas para o grande público ou para quem se propuser a beber, para saber um pouco da história. Como se fosse como um veículo, né? Exato. Então, se a gente conseguir levar um produto com uma qualidade superior, né, a essas cervejas comerciais, tá ok. Se a gente conseguir levar um produto que possa deixar uma pulga atrás da orelha da galera que está num restaurante, que está na lanchonete, que está num bar, né, que está na quebrada, que está num pub, enfim. Esse é o nosso objetivo, 50% apresentar uma cerveja artesanal, que hoje, né, como todos nós sabemos, é uma fatia muito pequena ainda do mercado total de cervejas, né? Sim. Uhum. Mas o nosso objetivo é esse, é levar um produto de qualidade e também levar essa conscientização através dos personagens, né? Legal. Cara, eu queria trazer duas coisas aqui. Primeiro, entender com vocês. Vocês trouxeram um cenário muito iniciado pelo propósito. E aí é uma dúvida técnica breve, assim. Vocês já tinham ouvido falar do Golden Circle, né? Do Círculo Dourado do Simon Sinek, que fala sobre construção de propósito de marca? Vocês já tinham visto isso ou não? Eu não. Também não. E super se encaixa. O Simon Sinek é um cara que ele fala sobre isso, sobre trabalho de propósito. Ele fala que as marcas que começam pelo... E aí falando bem de marketing, né? As marcas que começam falando, pô, eu quero vender cerveja. Elas têm um diferencial bem menor do que aquelas que começam assim. O que eu quero? Eu vou pegar o caso aqui dos dois, né? Putz, eu quero aproximar isso aqui do MST ou eu quero reverter parte do meu lucro em coisas que eu possa potencializar classes que estão com necessidades, potencializar outras iniciativas. Isso é o porquê. Aí depois do porquê vem o como. Como? Eu vou fazer isso dessa maneira. Vendendo o quê? Vou vender cerveja. Ele usa o exemplo, inclusive, da Apple para isso. Aí dá para dar uma olhada. Cara, vocês super se conectam com isso. É impressionante. Parece que vocês tinham estudado e trouxeram, porque é muito isso. Do primeiro o porquê, depois o como, e aí sim o que eu estou vendendo. E aí a outra coisa que a gente estava falando é, a Lud perguntou se foi difícil, ao mesmo tempo eu me pergunto se isso não abriu portas, vocês chegarem com propósitos tão claros, não facilitou alguma coisa. Sei lá, ter feito alianças com outros perfis ou outras pessoas do meio que poderiam ajudar a agilizar o processo. Isso chegou a acontecer com vocês? Cara, antes de eu responder essa pergunta, só um detalhe que eu achei muito engraçado, que eu e você, da Dutra, a gente teve as mesmas homenagens no começo. Você começou com a Marighella, depois o Lenin, eu comecei com o Lenin, depois com a Marighella. Então a gente fez as duas primeiras portas de entrada, assim. Boa, perfeito. E vocês se conheciam já? Já sabia da existência da Dutra e da Soviete? Eu conhecia a Dutra quando eu comecei a fazer a Soviete, eu já tinha visto cerveja da Dutra. Legal. Nunca tinha tomado ainda, mas eu sabia da Dutra, assim. Porque quando eu pensei, eu fui pesquisar um pouco sobre cervejas de esquerda. Uhum. E a única que eu achei na época foi a Dutra. Foi o que me deu mais vontade ainda de fazer. Eu falei, pô, esse cara tá sozinho, tomando as porradas, tudo com ele. Então vamos dividir um pouco essas pancadas aí. Então, no final do programa, eu já vou passar o telefone do Demócrito pro André e do André pro Demócrito pra vocês começarem a se juntar. Por favor. Bacana. Pra poder devolver, gente. Porque também sem união não dá pra devolver, não dá pra aguentar todas sozinho. Não dá. Mas aí, conta aí o que você ia falar. Voltando pra pergunta do Leandro, cara, algumas portas se abriram incríveis por causa do nosso posicionamento, assim. A gente teve encontro com o Lula quando ele veio para Juiz de Fora, a Manuela Dávila comprou nossos produtos, o Boulos recebeu nossos produtos e adorou, mandou vídeo, caramba. O filme que rolou ano passado, O Debate, sobre a importância do debate político nacional, a gente foi convidado para ser a cervejaria do lançamento. Então, no dia do lançamento, a gente estava lá, a Soviética participou como apoiadora. E, acima de tudo, as pessoas em eventos de rua, em festivais, elas abraçam a marca de uma maneira muito diferente, sabe? Elas não são só consumidoras da Soviete, elas são apoiadoras da Soviete. A gente sente uma diferença de carinho, de entusiasmo, de, pô, que massa o que vocês fazem, o que eu posso fazer para ajudar vocês, eu quero usar a blusa de vocês, eu quero usar o chaveiro de vocês. As pessoas têm orgulho
de levar a Soviete, de usar a Soviete, de beber a Soviete. A gente cria um laço que vai muito maior do que só venda de um produto. A Soviete até brinca, a gente é camarada da cervejaria ao copo, sabe? Somos todos camaradas ali. Com nossos clientes, com os nossos parceiros. Esse é o nosso espírito, sabe? E a gente sente isso, e isso é possível porque a gente levantou essa bandeira, porque a gente se posicionou, porque a gente tomou porrada quando tinha que tomar, deu porrada quando tinha que dar. Então, assim, eu acho que são muito mais pontos positivos do que negativos de ter levantado essa bandeira, sem sombra de dúvidas, assim. Pelo menos para a Soviete, mas imagino que para a Dutra também tenha sido. Sem dúvida. Como o meu objetivo desde o começo nunca foi simplesmente vender o líquido pelo líquido, né? Somente o líquido, somente a cerveja. Uhum. Como o objetivo sempre foi esse, de levar essa mensagem, né? Para a gente sempre foi muito claro, né? Qual que era o nosso objetivo, né? E qual que é o nosso objetivo. Então, hoje, a gente tem aqui na cervejaria, a gente mudou recentemente, na metade do ano passado para cá, a gente fez uma mudança de local. Então, hoje a gente também tem o nosso bar, né? Legal. Então, a gente tem o bar da cervejaria e a cervejaria. E aí, quando a galera chega aqui, e aí a gente tem toda a temática, né? A gente está tudo enfeitado aqui com toda essa com esse nosso objetivo. Então, quando a galera chega e visualiza isso, o pessoal às vezes agradece, fala, pô, obrigado, tava faltando um bar com essa pegada aqui na região, que legal. Aí começa a tirar foto, né? Começa a conversar. Aqui na cervejaria, aqui no bar também, a gente disponibiliza livros para a galera ler, né? Livros com toda essa temática, né? Do socialismo, do comunismo, biografias, filosofia, sociologia. Um Adam Smith ali largado para a galera poder dar uma lida. Ainda não, mas você sabe que não é uma ideia. Vamos colocar um aí para a gente poder criticar, né? Cheio de comentários de orelha, assim. Mas tem essa outra vertente também, né? Quem chega aqui na Dutra e não conhece, a gente não fala nada de política. Uhum. Se a pessoa quiser vir aqui para tomar uma cerveja, tá ótimo. Quiser falar sobre a Weiss, né, sobre a banana, trigo, enfim, cravo, a gente vai falar sobre a Weiss, não tem problema nenhum. Uhum. Mas se for alguém que se identifica com o nosso propósito, é mais fácil e é mais gostoso também. Naturalmente, é mais gostoso, tanto para a pessoa quanto para a gente que está atendendo, né? Sim. Claro. E aí a gente disponibiliza esses livros, enfim, a galera curte bastante. Mas é isso, eu acho que no caso da Soviete é a mesma situação também, né? Eu prefiro, ao invés de vender para 30 clientes, para 30 pubs, eu prefiro vender para 10 que se identifiquem com o nosso propósito. 10 que vão fortalecer as nossas ideias. Isso é importante pra gente. Eu não quero vender 100 garrafas de cerveja, eu prefiro vender 50. E as outras 50 fica pelo aprendizado, fica pela ideia, fica pelo personagem, sabe? É isso que fortalece, é isso que dá força pra gente continuar, né? Senão a gente vai acabar se igualando a várias outras cervejarias que existem por aí. A nossa ideia é essa, é realmente ter esse diferencial, acaba se fortalecendo, né? Quando tem uma Soviete, quando tem uma Graja Beer, que fica aqui na zona sul de São Paulo, sim. Né? Quando tem uma Mito, que fica no Rio de Janeiro, eu não sei nem como é que tá a Mito, faz tempo que eu não falo com o Bruno, mas, enfim, a gente acaba se fortalecendo, né? Sim. Então, acho que isso é o mais importante. A gente vende para alguns bares aqui na região, em São Paulo, né? Que, pô, pra mim é o maior prazer. Às vezes eu meio que de gaiato, né? Fico de longe olhando, e aí a pessoa pede, olha o rótulo, eu vejo a pessoa observando o rótulo, e aí ela, né? Poxa, não conhecia, né? E aí aprende sobre aquele rótulo, sobre aquele personagem, sabe? Isso pra mim é uma baita satisfação. É uma forma diferente da gente inserir as ideias socialistas, né? Na galera também, né? Legal. Porque não tem jeito, todo bairro ou toda cidade pequena tem lá uma praça, uma igreja e um boteco. Isso é fácil. Então, se ao invés de uma cerveja lá no boteco, se ao invés de uma cerveja, dessas cervejas mais comerciais, a gente puder ter uma cerveja da Dutra, puder ter uma cerveja da Soviete, tá ótimo, é isso. Perfeito. Sabe, esse eu acho que é o nosso objetivo, né? Muito legal.
vou fazer até um pequeno comentário aqui, que eu já ouvi dizer por sociólogos urbanistas, que não existem, mas a gente cria, que se tiver só boteco é bairro, se tiver igreja aí, boteco é cidade. Boa. Como é que é delimitado o território? Não tem igreja, mas tem boteco, é bairro. Se não tiver boteco, é rua, gente. Nem um botequinho já era. Se não tiver, assim, pode cair em vila, tá? Pode virar vila, digo isso. Mas já que a gente tá falando de praça, vamos lá, né? Tanto a Soviética quanto a Dutra estão em estados, assim, em que a cena cervejeira não chega a ser um problema, né? Porque são estados bastante efervescentes. Minas, Juiz de Fora ainda tá em Minas, né? Confere. Por pouco, mas tá. Minas e São Paulo são estados que bombam, sempre foram referências da cena artesanal no Brasil. Quais são os benefícios e, quiçá, dificuldades enfrentadas por vocês nestas condições? Juiz de Fora é um polo muito específico cervejeiro, assim. Uhum. Porque a gente tem atualmente 28 cervejarias. Caralho. Exatamente. E o que acontece? E a gente está muito perto, né, querendo ou não, de BH também, que também tem uma cena muito forte, e acabou que o público juiz-forano ficou, digamos assim, extremamente elitizado cervejeiramente falando. Uhum. Então, apesar de ser um público que já consumia muita cerveja artesanal, pela grande variedade que a gente tem aqui, rapidamente ele se tornou um público, entre aspas, aí, um tanto quanto beer geek, e que quer tomar o hype o tempo inteiro. Entendi. E às vezes esquece de valorizar um pouco do que é produzido na nossa cidade. Como a gente tem 3 das 10 cervejarias com nota mais alta no Anteped, tem outras 2 que são de BH, então só aí já deu 5 e tá aqui muito próximo. A galera às vezes foca muito nisso e esquece de tomar os caras que não estão fazendo cerveja pelo hype, né? Os estilos do hype. Estão fazendo cervejas clássicas, cervejas do dia a dia, cervejas mais equilibradas. E que nem por isso não são cervejas boas, não são cervejas excelentes muitas vezes. Então, esse é o lado ruim dessa cena tão efervescente que a gente tem aqui. Mas o lado bom é que a gente tem uma variedade de fornecedores, de facilidades, de, poxa, acabou meu malt ale aqui, liga pro amiguinho aqui, liga pro amiguinho ali, alguém com certeza vai ter. Todos os fornecedores têm uma logística excepcional para chegar aqui de malte, de lúpulo. Há pouco tempo atrás, de fora estavam negociando diretamente com a República Tcheca para trazer lúpulo, porque a gente tem fornecedores de malte que tem depósitos aqui, então, facilita demais. A logística para a saída daqui também é muito facilitada, porque a gente consegue fazer envios coletivos, assim como compras coletivas. Então, as partes estruturais, por sermos tão efervescentes cervejeiramente, foi facilitada, sem dúvida. Mas o nosso público foi um público mais difícil da gente conquistar. A gente teve que mostrar para ele que nem só de cerveja hypada vive o mundo cervejeiro, que tem as cervejas boas, de qualidade, do dia a dia, que vão entregar sabores, complexidade, mas não necessariamente são necessários você trabalhar com uma Juice IPA de 8 tipos de lúpulo diferente, uma Ries de 14% de álcool, uma Sour com 38 adjuntos, nem só disso o mundo cervejeiro, assim, essa batalha foi um pouco mais difícil. Antes de eu passar a palavra pro André, enquanto ele descrevia as cervejas, eu só pensava em uma cervejaria, mas eu não vou falar o nome dela. Daí da região, da grande Juiz de Fora. Talvez a gente pensou na mesma cervejaria. Não fala nada! Vamos evitar problemas. Vamos evitar o processo. Só para alinhar, é quando a gente fala de hype, é isso? É. Estamos pensando a mesma coisa. Quando ele falou aí de cerveja com 8 lúpulos, não sei o quê, Vamos botar 68 gramas litro de lúpulo. Ah, Brasil, maravilhoso. Fazendo coraçõezinhos agora. André, por favor, como é que é pra você essa cena efervescente? Então, a gente está aqui na região do Grande ABC, no estado de São Paulo. Mas aqui no Grande ABC, eu só vejo como o nosso mercado de cerveja artesanal é muito pequeno diante assim, do mercado nacional de cerveja, né?
Alguns falam em 2%, 3%, 4% das cervejas artesanais. Pô, a gente tem muita coisa para crescer, né? Mas tem muita coisa para crescer. O mercado aqui em São Paulo, eu só vejo benefícios, tá? Principalmente com relação à estrutura, né? A gente só tem benefícios. Eu teria que produzir uma cerveja, eu teria que vivenciar uma produção cervejeira numa fábrica no norte, né, no centro-oeste ou mesmo no nordeste, para eu poder ter um parâmetro e saber quais são os contras de estar em São Paulo. E hoje eu só vejo benefícios, até porque, como todo mundo sabe, a grande maioria aí das fábricas, das cervejas, das cervejarias, estão ou no sul ou no sudeste, né? Aham. Então, assim, a gente não tem do que reclamar. Mesmo que a gente fale sobre, tem um montão de cervejaria em São Paulo, ou mesmo aqui no Grande ABC, assim, no Grande ABC a gente tem em torno de 25 a 30 cervejarias, tá? Uhum. São 7 cidades, um público total, né, uma população total de 3,5 milhões de pessoas. Então, mesmo que eu consiga pegar o público 2 ou 3 cervejarias dessas que estão aqui no ABC, eu não daria conta. Então, assim, eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos sobre a região, assim, tá? A dificuldade que eu tenho, mas que não é nenhuma dificuldade, na verdade é até um prazer, é que justamente como a gente tem esse público um pouco mais direcionado, o nosso principal papel é apresentar cervejas. Tanto é que a gente tem 21 cervejas no nosso portfólio, mas a gente tenta ser o mais conservador possível. Então, é uma IPA equilibrada, é uma Witbier equilibrada, é uma Weiss equilibrada, é uma Dry Stout, né? É uma English IPA. Uhum. A gente tenta não inventar muita coisa, não ficar mudando o lúpulo ou ficar adicionando muito adjunto, enfim, porque a galera que procura a nossa cervejaria ou que procura nossas cervejas ainda estão aprendendo e estão conhecendo sobre o universo das cervejas artesanais. Então a gente tenta ser o mais conservador possível nesse sentido, né? E apresentar os diversos estilos que tem de cerveja. Então, ao invés do pessoal consumir aquela Pilsen, não, né? Aquela American Standard Light, né? Uhum. Com arroz e com milho, consome uma Pilsen. Então, uma Pilsen verdadeiramente artesanal, ou consome uma Dry Stout, enfim, qualquer cerveja dessas, e aí a gente vai apresentando aos poucos e vai mostrando. Eu acho que o nosso maior desafio, enquanto cervejaria, por estar aqui nessa região, é apresentar a cerveja artesanal para o nosso público, né? Que é um público específico. Ah, perfeito. Esse detalhe que o André falou aí, eu também passo um pouco por isso. Esse público que chega até mim sem ser cervejeiro. Apesar de aqui ser um público menor, né? Aí são 3 milhões, aqui são 800, 700 mil pessoas que tem Juiz de Fora, mas a gente também atende muito essa galera. Então a gente não consegue também fazer grandes malabarismos cervejeiros quando a gente faz as nossas receitas. E é por isso que a gente entrou nesse fio de a gente tem que apresentar o mundo cervejeiro para uma parte do nosso público, mas também tem que entregar um produto para o público cervejeiro da cidade, que é um público muito importante. Então, para a gente tem que ficar fazendo esse balanço. Perfeito. Engraçado, porque vocês falaram, e sabe o que a gente já ouviu aqui no programa, e o que eu esperava é que a concorrência virasse um problema ou um desafio. Mas é interessante ouvir de vocês que ainda não chegamos nesse ponto da concorrência virar um problema, né? Se bobear, a concorrência é mais aliada do que problema, né? A concorrência ainda é muito pequena, porque o nosso público geral dentro do mercado é pequeno, né? Uhum. No mercado artesanal, assim, o público é muito pequeno. Mas, acima de tudo, eu acho que aí a Dutra tem isso em comum com a Soviete, o nosso público ele é mais nichado ainda. Então, a nossa concorrência acaba sendo menor ainda. Porque o cara que vem beber Soviete ou vai beber Dutra, ele não quer só beber uma cerveja artesanal. Uhum. Ele quer beber uma cerveja artesanal de esquerda. Ou, às vezes ele nem quer beber uma cerveja artesanal, ele só quer beber uma cerveja e vai aproveitar para apoiar uma cervejaria, uma empresa de esquerda. Então, pra gente, a concorrência, pelo menos assim, pra Soviete, não chega a ser um problema, nem perto. É isso aí. Concordo 100%. Interessante demais isso. E aí, então, é até difícil, então, perguntar isso, assim, vocês estão demonstrando pra gente que vocês têm um crescimento tão orgânico, tão natural, que a pergunta aqui, não sei se vai ser inócua, que é uma palavra que eu gosto muito, inclusive.
quais são as metas de curto e médio prazo para vocês enquanto cervejaria? Ou tipo, não, a gente não tem esse tipo de meta, a gente está caminhando do jeito que está. Como é que é isso para cada um de vocês? Começa pra gente, André, por favor. Nosso objetivo hoje é ficar um pouco mais estável, né? E estabilizar a cervejaria, né? Legal. Porque por conta da pandemia 2020, 2021 e um pouquinho 2022 também, a gente não conseguiu ainda ter aquela padronização nem de produção, de quantidade, eu estou falando, né? Nem de produção e produção / faturamento, né? Então a gente precisa hoje ficar um pouco mais estável, esse é o nosso objetivo, e naturalmente continuar participando e continuar divulgando essas ideias através dos rótulos, né? Esse é o nosso objetivo principal. A gente não tem uma meta específica para daqui 2 anos, 5 anos, a gente não tem isso. A gente ainda tem muita coisa para crescer, muita coisa para concretizar com aquilo que a gente tem hoje. E volto a dizer, diante desse público de 2 a 3% de cerveja artesanal no mercado todo, nossa, tem muito trabalho pela frente. É difícil a gente colocar um objetivo em números, né? A gente não parte desse princípio. Se a gente conseguir atingir mês a mês uma galera diferente, nossa, a gente já está super feliz. E aí, aos poucos, o nosso objetivo vai sendo alcançado, sabe? A gente não tem uma meta para nem de médio nem de longo prazo, não. É no dia a dia que a gente vai trabalhando mesmo e vai se satisfazendo, concretizando o nosso objetivo. Sensacional. E vocês aí, Demócrito? A gente tem algo mais ou menos parecido com a da Dutra. A gente não trabalha tanto com essa questão de números, né? O nosso acompanhamento estamos alcançando mais pessoas, estamos expandindo o nosso público, estamos aumentando a nossa capacidade de atingir novos locais. Quando a gente lançou o site, a meta era vender para todos os estados. Agora, a meta é equilibrar mais a nossa venda do Norte e Nordeste em relação ao Sul e Sudeste. Então, é muito mais uma questão de natural, de crescimento, de equilíbrio, do que números em si. A pandemia trocou completamente o rumo que a Soviet seguia, que era a ideia de ser uma cerveja da cidade, uma cerveja dos bares da cidade, para a esquerda da cidade se identificar, e a gente passou para uma ideia de site, de venda nacional, e não em bares. Então, assim, esses anos seguintes, agora que a gente está num ano mais de um bom crescimento, esperamos todos, né, de um equilíbrio maior. Então, a nossa meta é continuar crescendo, continuar equilibrada, mas não existe uma meta tão numérica assim. É algo, igual você falou, bem orgânico. A ideia é continuar alimentando esse crescimento natural. Entendi. Não, é sensacional. E é muito diferente. Isso é muito rico pra gente que já... Eu não tenho de cabeça aqui. Não sei se o Leandro tem. Qual o número desse duetos? Esse é o 7, 8? Eu acho que é o 7, amiga, mas eu não tenho certeza. Não posso garantir. Enfim, talvez seja o programa 7 ou 8. E aí a gente aqui tá falando com cervejas muito específicas. E lá atrás a gente falou sobre nicho. Quem bate em quem trabalha com nicho, na verdade está batendo em quem trabalha com nicho específico que vocês decidiram trabalhar. Porque todo mundo, toda cervejaria, teoricamente, já é um nicho, né? Toda cerveja artesanal já é um nicho. É que a gente cria bolhas dentro da bolha e da bolha da bolha. Total. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, não significa que a Soviet não quer vender para qualquer outra pessoa. Inclusive, ela quer tocar essas pessoas. Não significa que a Dutra não quer vender para outras pessoas. Foi o que você falou. Se a pessoa vem aqui e pensa como nós, é bom. Se a pessoa vem aqui e não pensa como nós, é democracia, inclusive, né? É o direito da pessoa pensar da maneira que ela quiser. Se ela quiser ler um pouco do rótulo e, de repente, falar... Missa Lova. Exato. Eu podia ter sabido um pouco mais sobre isso, né? Então, para mim, o resumo até nesse momento do papo é que vocês estão usando, e existem outras cervejarias que fazem isso também, a cerveja como um veículo de educação social. Eu não tinha percebido isso até agora. A cerveja é veículo para muita coisa, mas para educação social, eu não sei se eu tô falando uma besteira muito grande, mas é meio esse pegar na mão da pessoa e falar, vamos junto aqui. É exatamente isso. Inclusive, eu acho que é uma obrigação nossa, que temos essa consciência de poder levar esses personagens, né, apresentar esses personagens, mas também falar sobre o consumo consciente do álcool. Total. Isso é algo que a gente não
pode deixar também passar, porque senão a gente vai acabar nos igualando às cervejarias que querem vender e querem ver a galera bêbada e querem ver a galera caindo aí, né, na sarjeta. Eu acho que esse é o nosso objetivo também. Quando a gente apresenta uma cerveja artesanal, a gente fala, olha, uma cerveja artesanal, por exemplo, né, é uma Weissbier, ou uma Weizenbier, uma Weiss, né? Uhum. Ela tem origem no sul da Alemanha, tem ali as suas nuances de banana, cravo, etc., uma cerveja de trigo. Segundo ponto, o personagem, no meu caso, né, é o Carlos Marighella. Então eu apresento o Marighella, falo, na minha visão, quem foi o Marighella. E o terceiro ponto é esse do consumo consciente de bebida alcoólica. Sim. Então acho que a gente tem uma grande responsabilidade para tentar mudar o mercado também através desse ponto de vista, né, através dessa perspectiva. Então não é porque eu trabalho numa cervejaria que eu sou bêbado, ou que eu estou bebendo todos os dias. Não é porque eu tenho um bar que eu sou bêbado, que eu sou alcoólatra. Não é isso. Né? A gente tem que mudar essa cultura no Brasil, tentar ajudar a galera a perceber isso, que uma cerveja artesanal é aquela famosa frase, é o pão líquido, né? Sim. Ela pode ser degustada, pode ser apreciada, assim como o vinho é. Então, assim, quem vai no restaurante e pede uma taça de vinho é chique. Quem vai no bar, no balcão, pede uma cerveja, né? É um bêbado. É um bêbado, é um ébrio. Não é assim que funcionam as coisas, né? Então, acho que a gente da Dutra, da Soviet, a gente tem esse papel também de tentar levar essa discussão para frente também, né? Total. A Soviet, a gente faz em várias das nossas campanhas, público, a gente fala que é cerveja para educar e não para alienar. Então, a gente não quer que a pessoa beba para esquecer do mundo real, para realmente se inebriar, para realmente usar o álcool como uma válvula de escape, que é o que traz todo o problema que o álcool traz para as famílias e para as pessoas, o vício, a necessidade, e a gente tenta trazer a cerveja realmente como um mecanismo de educação social, de entender a sociedade, de entender a história e de realmente entender que a cerveja é tão charmosa, ou até mais para mim e para várias pessoas, do que o vinho, e que pode ser e que precisa ser entendida e respeitada como é. Exatamente isso que o André falou. Sair da ideia do, o cara é o cervejeiro, é o bêbado, o cara... Não, cara, não é só isso. É muito além e é o oposto disso muitas vezes. É beba menos e beba melhor que a gente defende da artesanal. Sem dúvida. Muito legal. Pensei agora aqui que realmente cerveja não é para ser fuga, né? Não é para ser escape, é para ser imersão, né? Congregação, é outra coisa, é o outro lado, né? Perfeito, perfeito. Cara, infelizmente, encerrando aqui pro final desse papo, que eu tá pipocando pergunta na minha cabeça, tô me contendo porque o relógio corre, tô mesmo de verdade, tem muita coisa pra falar com vocês, mas aí terão eventos que a gente vai se encontrar, a gente vai trocando essa bola. Falando em eventos, a gente substituiu a nossa pergunta preferida dos duetos, que antes era em Vase, agora a gente quer saber da treta do evento. E aí a gente quer saber qual é a opinião de cada um de vocês sobre eventos cervejeiros. Importante aqui, né? Não ficar preso à ideia dos festivais. Pode ser a feirinha local, podem ser eventos menores. Mas qual é a ideia de vocês e percepção de vocês sobre participação e o papel que o evento está fazendo hoje na cultura? Evento, seja ele grande ou pequeno, tem que existir, né? Faz parte. Justamente dessa congregação de pessoas, né? A gente apoia e, enfim, dentro da nossa linha ideológica, a gente apoia e a gente procura participar, né? Por exemplo, no ano passado, a gente participou do FLI Araxá, que fica em Minas, Araxá, em Minas, né? Que é um festival de literatura, e a gente levou a cerveja a gente fez 4 rótulos diferentes, fez um rótulo do Jefferson Tenório, do Tom Farias, poxa, eu não lembro os outros 2, agora me fugiu aqui. Mas a gente foi levar a cerveja e apresentar, muito mais do que apresentar a cerveja, a gente foi apresentar os rótulos para a galera que estava lá nesse festival literário, né? Então, independente de ser um festival de cerveja, acho que todos esses festivais, todas essas feiras, todas essas agremiações de pessoas, a cerveja tem que estar presente. Não adianta. O álcool está presente na sociedade desde que ela existe. Sim. Não tem jeito. A gente só tem que saber administrar, tem que saber controlar,
mas não pode colocar para baixo do tapete. E se a gente puder usar essa bebida alcoólica, no caso da cerveja, como essa ferramenta de conscientização, melhor ainda. Sem dúvida. Então eu acho que é importante assistir os festivais grandes, festivais pequenos, festivais locais, né, para fortalecer a economia local. Quando tiver, sempre que tiver, que a gente for convidado, que a gente puder participar, a gente está junto. Sim, eu acho que os festivais cervejeiros é um pouco da essência artesanal. Não os grandes, mas os pequenos, aqueles pequenos eventos da cidade, onde as cervejarias da cidade se juntam e apresentam ali o que estão fazendo, e o público tem um acesso liberado, bebe o que quer, num preço acessível. Eu acho que isso é a maior propaganda do mercado artesanal, são os pequenos eventos. Ano passado, aqui em Juiz de Fora, a gente teve a Festa da Cerveja, que movimentou 18 ou 19 das cervejarias da cidade. Aquela cervejaria do Hype não estava presente, obviamente, não se juntou com nós, meros cervejeiros mortais, mas assim, foi um evento que a cidade parou. Todos os dias, foram 3 dias de evento, e todo mundo passou lá, e todo mundo bebeu de tudo, e foi assunto por mais de mês, as pessoas pedindo de novo, e esse ano vai ter de novo a Festa da Cerveja. E assim, esses pequenos eventos, que esse nem ficou tão pequeno assim, mas esses eventos locais de acesso gratuito, de música gratuita, onde vai quem pode beber uma e quem pode beber 10, e quem quer beber todas ou quem quer beber só aquela, que é aberto ao público, isso para mim é o fundamental da cerveja. Me chateia muito alguns eventos que elitizam demais a cerveja artesanal, que cobram valores altíssimos e tornam aquilo acessível apenas para uma parte minúscula da sociedade. Da população. E que, tem cervejas muito boas lá dentro, com certeza, mas que a pessoa não tem grana para ir consumir tudo aquilo. Se fosse um evento onde você paga pelo que você beberia muito mais. Entendeu? Uhum. Que a pessoa vai e bebe aquela que quer beber, tem dinheiro para tomar aquela, mas não tem dinheiro para tomar tudo aquilo. E aí ela fica limitada de conhecer. Então, o evento em si é muito legal, é fundamental. Essa necessidade em elitizar os eventos é um problema, na minha visão, assim. Total. Às vezes acaba servindo como uma contrapropaganda do mercado cervejeiro. Total. Acaba elitizando muito mais a visão sobre o público geral, afasta as pessoas de conhecerem. Enquanto a feirinha de bairro, a feirinha do domingo, do meio da avenida, que põe as barraquinhas, que tem ali o cara que vende a cerveja dele, aquela é a real propaganda. Que é o cara que bebe no dia a dia, que toma, que ele fala, vou beber menos e vou beber esse tipo de cerveja. Sim. Sim. Eu vou te falar o seguinte, esse fim de semana agora, a gente está gravando isso aqui no meio de março, eu estive numa feira de café aqui no Rio, no Palácio do Catete, uma feirinha que acontece ali e tal, eu acho que são 2 vezes por ano. Eu não sei exatamente como é que funciona o calendário dela, já não é a primeira vez que eu vou. E lá tinha algumas barraquinhas de cerveja. Tinha cervejaria de médio para grande porte lá, fazendo um trabalho maneiro. Tinha cervejaria bacana lá também, e tinha cervejaria pequena. Para um público que não necessariamente foi para lá pensando em cerveja. Mas é um público que tem o paladar desperto. Público que vai beber café especial, café, assim, melhores do que o café que você compra hoje na gôndola, é muito próximo do público que bebe cervejas especiais e que saboreia outros sabores, saboreia saquê de forma diferente, chá de forma diferente. São pessoas que estão com o paladar aberto, né? Com os paladares abertos. E aí, elas estavam lá fazendo um trabalho. Feira gratuita, Praça da República aqui no Rio, lugar maravilhoso, ótimo, todo evento que acontece lá é muito gostoso, com as barraquinhas, tá? Foco principal, café. Eu vi 3 cervejarias bacanas, fazendo um trabalho lá de apresentação. Isso é muito mais democrático, né? Evento é evento, né, gente? Eu acho que evento de bairro, dependendo do tamanho da cervejaria, e a gente está falando com 2 cervejarias que têm um porte menor, tanto a Soviética quanto a Dutra, vão se encaixar em eventos tais quais como esses, né? Até por conta de produção, por conta de estrutura e etc. E eles são muito importantes para o consumidor entrante provar. Todo mundo quer aumentar o mercado. O André falou em percentual algumas vezes, que é um percentual que a gente não faz ideia, é ilusório. A gente espera que isso mude esse ano. É um chute. Vamos ver. Mas assim, todo mundo quer aumentar o mercado cervejeiro, mas ninguém quer educar. É porque dá trabalho pra caralho. Todo mundo quer vender o latão de 50 prata, mas ninguém quer educar quem tá entrando, tomando uma Weiss. Mas tem que fazer uma Weiss
o cara consiga pagar, né? Tem que fazer uma Pilsen que o cara consiga pagar. Beber, provar e pagar. Eu não vou nem me repetir nisso, que são 155 programas falando a mesma coisa, meus amigos. A mesma coisa. Eu tô virando uma vitrola quebrada. Só fazer uma correção aqui. O Leandro falou que essa é a última pergunta. Só para quem não é mecenas. Boa! Né? Porque quem é mecenas recebe conteúdo extra ainda. E aí, Leandro, vamos entregar a pergunta que o mecenas vai receber a resposta e quem está aqui agora não vai ouvir a resposta? Cara, olha só, a gente vai falar sobre venda e como é que eles fazem para escoar a cerveja que eles produzem. É isso. Exato. Mas você vai saber? Não vai. Não vai. Se você não for mecenas, você não sabe. Não vai. Só vai saber quem é mecenas. Ah, danados. Bom, a gente queria agradecer demais a presença do André e a presença do Demócrito. Foi um prazer conhecer mais sobre as duas cervejarias. Vou saber como é que compra a Dutra agora, se vocês entregam no Rio ou em São Paulo. Pode entregar na casa da minha sogra também, tá tudo bem. E muito obrigada mais uma vez, foi um prazer tremendo. Eu agradeço demais aí o convite, né, para participar desse bate-papo com vocês. Pra gente é muito importante, como vocês começaram, acho que na primeira ou na segunda pergunta, né? É isso, a gente tem um nicho de cerveja artesanal e tem um nicho mais ainda, né, para esse público mais específico que curte os nossos rótulos, né? Então, para a gente é muito importante divulgar e levar. Quanto mais a gente puder levar a nossa mensagem, para a gente é uma satisfação muito grande. E através do programa de vocês aí, do podcast, a galera vai poder conhecer um pouco mais, tanto da Dutra quanto da Soviet também, né? E quem sabe a gente poder fazer novos negócios. E digo novos negócios não só em venda de cerveja, mas sim numa conscientização, né? Numa atração cultural, numa atividade cultural, numa troca de ideias, numa palestra, enfim. Isso acho que é o nosso objetivo principal aí. Então, muito obrigado e estamos à disposição. Sensacional. Eu também só posso agradecer o convite. Sempre um prazer participar de podcast, ainda mais um podcast tão incrível quanto o de vocês, que dá um espaço de fala para tantas cervejarias, que dá a oportunidade da gente se apresentar, da gente realmente debater cerveja, debater os assuntos que englobam o entorno da cerveja. Então, assim, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. E também espero que muitas pessoas aí conheçam a Soviética pelo podcast, se interessem, venham a procurar. Vai ser sempre um prazer conversar com todos vocês. Muito legal. Ó, já digo logo de cara que a nossa redatora, que faz parte da Soberana TV, ela é fã da Soviet, eu tenho certeza que ela vai gostar da Dutra, eu acho que ela ainda não conhecia, tá? Mas é assim, ela é fãzaça da Soviet, sempre falou, tá? Total. Obrigado, acima de tudo. Obrigado. Gente, obrigado por vocês dois estarem aqui, obrigado por essa troca, eu adorei, tô cheio de perguntas, cheio de ideia para sentar numa mesa com vocês e ficar batendo papo a noite toda. Valeu, brigadão. Valeu. E vamos encerrar o programa daquele jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje eu quero agradecer ao Ciro Neto, ao Djair Billy, ao Gil Lebre, que acabou de chegar, ao Marcelo Leal e a Suzane Sampaio. Muito obrigado, gente. É isso, meus amigos. O que a gente fala, Lud? Até semana que vem.